Primeiramente vou agradecer a vocês, muito obrigado pela presença de vocês, tanto vocês que estão aqui, quanto vocês que estão nos assistindo pela internet, né? Ou agora, ou mais tarde, que tem essa possibilidade, né? E como sempre fazemos, vamos dando início aos trabalhos através dos recadinhos. Então vou começar por esse daqui, que chegou agora para nós. Com relação aos blisters que nós estamos arrecadando, nós não vamos recolher mais, tá? Que conforme a informação aqui, quem recebia não está fazendo mais. Caso futuramente a gente venha a saber que alguém volte a receber esses blisters, né? Então a gente volta a receber, tá? Os blisters são aquelas embalagens que vem lá nos remédios, tá? Agora, com relação à campanha das tampinhas plásticas e todos os tipos de plástico, né? Mais lacres e mais notas fiscais sem o CPF, nós continuamos aceitando, né? E diz aqui, o Instituto Amor Rosa assiste mais de 300 enfermos carentes com câncer e suas famílias. E ajude a transformar vida. Uma pequena atitude vale muito. Então, quem puder continuar trazendo as garrafinhas plásticas aí, certo? Continuamos aceitando, tá? Garrafinhas plásticas, todos os tipos de lacre, mais notas fiscais sem CPF, tá? Será de grande utilidade para nós ainda. E outros recados, né? Então, os trabalhos que nós tínhamos de quinta-feira, que antigamente era chamado de fluidoterapia, estão temporariamente suspensos. Só que, vamos dizer, você tem algum conhecido, algum parente que está com algum problema físico, sei lá, estresse, problema no coração, depressão, qualquer coisa nesse sentido. Traga o nome para ele, pode deixar aqui na secretaria que quarta-feira, na segunda parte do nosso trabalho, nós estamos fazendo essa parte da fluidoterapia também, tá? Então pode deixar os nomes conosco. Evento. Nesse mês de setembro não teremos aqueles eventos como comidinha e coisas desse tipo, tá? Mas em outubro nós teremos e quando tivermos comunicaremos aqui. As palestras. Dia 24 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, ou seja, quarta que vem, o tema será a homossexualidade vista pela doutrina espírita. E o palestrante será Cássio Branco de Araújo. Esse pessoal aqui, esse tema é de grande importância hoje no nosso dia a dia, né? Como que a doutrina espírita encara a homossexualidade? Será que nós temos preconceito? Será que nós temos que aceitar? Será que há alguma recriminação com relação à homossexualidade? Então, quarta-feira terá um tema de grande importância para nós. A homossexualidade vista pela doutrina espírita. E dia 30 de setembro, na terça-feira, às 20h15, o tema é desapego. E o palestrante será Keuman Freitas. Tá? Quadradinhos de lã. Então, continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã. São 20 por 20, certo? Os quadradinhos, que juntando vai dar uma bela manta, tá? E principalmente para as crianças carentes, é de grande importância, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar, ou trazendo a lã, ou mesmo fazendo os tricôs e as lãs, agradecemos muito, tá? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas. Livros espíritas novos ou seminovos. E com relação a roupa, calçados, se possível trazer em bom estado, né? Porque às vezes a pessoa é doação, então vou mandar qualquer coisa. Não, por favor, procure trazer para nós que esteja no bom estado, porque isso daí será reaproveitado por outras pessoas. E limpas também, né? Porque aqui nós não temos condições de ficar lavando. Aceitamos doações em dinheiro ou em Pix, tá? Lá no fundo nós temos o nosso Pix e doações qualquer valor. Agora, se for mensalidade, tá? Devido a um valor que foi fixado em reuniões lá passadas lá, o valor mínimo de mensalidade é R$20, mas doação qualquer valor, tá ok? Então pode ser tanto em dinheiro quanto em Pix. Atendimento fraterno.
duas opções. Presencial, chegar 30 minutos antes, né? Aí um dos nossos trabalhadores vai conversar com você presencialmente, ou à distância através do WhatsApp. Acho que o Facebook também aceita, né, cara? Também aceita. Ou então inscrição através do Facebook também. Aí vai marcar um dia, um horário e a pessoa vai conversar com você, provavelmente por telefone. Livros. Repetindo, temos livros novos e seminovos na biblioteca para venda e também temos livros mais usados. Aí a pessoa pega, lê, leva para casa, lê e depois devolve para nós. YouTube. Os nossos evangelhos eles ficam gravados no YouTube. Vídeo das palestras e evangelizados no Kardec. Inscrevam-se, assistam e comentem. Por que a gente está mencionando no YouTube? Nós temos no Facebook. Mas o Facebook ele não fica... Antigamente ficava por muito tempo, né, Caio? Agora é 30 dias. Né? Agora é 30 dias no máximo. Agora, se for pelo YouTube, você consegue ver mais de 30 dias. Certo? E o tema mais importante aqui dos nossos lembretes é a importância do Evangelho no lar. Eu acredito que aqui todos façam o Evangelho no lar, né? Se não estiver fazendo, recomendamos que faça, porque traz muita proteção e muito amparo para os nossos lares, tá? Qualquer dúvida com relação a como se faz, nós temos um explicativo ali na secretaria. Ok? Então, por enquanto, os nossos recadinhos são estes. Agora, neste momento, nós vamos procurando serenar os nossos pensamentos, deixando esses recados, deixando tudo o que aconteceu no nosso dia de lado e vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre amado Jesus, ao nosso Pai de infinita bondade e justiça e também aos nossos amigos espirituais, pedindo proteção, pedindo amparo, pedindo força, energia, coragem para superarmos todos os objetivos, todos os obstáculos que temos na nossa caminhada evolutiva, pois é para isso que estamos aqui neste planeta, de provas e expiações, para que possamos aprender, para que possamos evoluir e principalmente para que possamos exercitar a caridade, perdão, combater o orgulho, combater o egoísmo, pois esta é a parte mais difícil na nossa caminhada. Muitas vezes somos conhecedores de tal ou tal lição, mas não conseguimos praticar no nosso dia a dia tudo aquilo que Jesus pede de nós. Então que possamos sim lutar contra nós. Nós somos o nosso pior inimigo, pois é a nós que devemos combater os erros, que devemos ser pessoas melhores, evoluir e aprender, para que possamos alcançar mundos melhores do que estes que estamos neste momento. E para que possamos iniciar os trabalhos dessa tarde, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje o Evangelho será com o nosso amigo, o senhor Venceslau. O tema mesmo, Venceslau? A morte não existe. A morte não existe. O tema é a morte não existe. A morte não existe. Exato. Então, não sei, eu já morri tantas vezes, como não existe. Fique à vontade, seu Venceslau. Boa tarde. O Evangelho de hoje, eu vou dar desse livro. 52 lições de Catecismo Espírita. Toda a sua religião tem um catecismo, todas elas têm. E a nossa, para não ser diferente de ninguém, tem também o seu catecismo. E são lições reunidas, contradizendo uma coisa, dizendo outra, mas a afirmação é uma só. Então, e a lição de hoje tem 3 títulos. Eu peguei essa aqui que eu acho mais fácil, que a morte não existe. É uma afirmação dele, né? Vou ver por que a morte não existe, né? Eu
Para mim ele existe, porque eu já morri muitas vezes, estou de volta. Como é que ele não existe? Então vamos ver. A morte é o ato pela qual nós nos libertamos do corpo material. Então, é aí que está a pegadinha. Quem morre é o corpo material. Nós temos um espírito dentro de nós. Nós somos espírito quando perdemos o corpo físico. Ele morre, e quem morre é só o corpo físico. Quem vai morrer aqui é o Venceslau, com tantos anos, vai lá para o cemitério, põe uma plaquinha lá, daí 10 meses, ninguém mais nem lembra que eu existi. Se não for antes de 10 meses. Então, agora, o espírito que nós trazemos dentro de nós, esse é imortal. Esse não morre. Quando o corpo físico acabou, ele sai fora, fica um pouquinho e vai para o lugar dele lá em cima. Que lá é a verdadeira pátria nossa. Todos nós vamos para lá. Todos. Ninguém fica para semente aqui e muito menos lá, porque lá também morre. Lá também morre, muda de lugar. Vai para quando nós desencarnamos, não sabemos para onde vamos. Algumas pessoas têm medo da morte nesse sentido. Eu não sei para onde eu vou, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, que Jesus nos disse. Não sei, de acordo com o merecimento de cada um, na sua caminhada, na sua vida, ele vai para o lugar escolhido. Então, e ele continua. Quando nascemos, nós nos encarnamos. Então, para separar o que é encarnar e desencarnar. O que é encarnar? Precisa de um corpo físico, um corpo de carne. Porque a dor só sente também no espírito, mas ele passa por aqui primeiro. Então a dor vem, eu estou com uma dor na perna hoje, está terrível. Então a dor é no corpo físico. Quando desencarna, quando morre, ela fica no corpo e vai lá no cemitério. Mas o que eu fiz caminhando para lá e para cá, que é o nosso espírito, esse vai pagar pelos seus erros. Ele vai lá para cima, vai para a casa, que é a verdadeira pátria espiritual, é o mundo espiritual. Lá é a verdadeira. Faz um estágio lá, aí vai recarnar. Por quê? Porque as dívidas têm que voltar. E nós só pagamos dívida no corpo, tem que sentir dor, tem que sentir as coisas. Por isso que nós temos o corpo físico. Essa passagem pelo mundo físico é para nós resolvermos as nossas pendências. E ele continua. Nós não morremos nunca, porque somos espíritos imortais. O espírito é imortal. Então nós não morremos. Em espírito ninguém morre nunca. O que morre é o nosso corpo, conforme eu já falei. Logo que desencarnamos, logo que fechamos os olhos, o nosso espírito, que é nós mesmos, somos nós mesmos, apenas com o nome do corpo físico, começa a viver a vida espiritual. E o nosso corpo é transformado pela natureza. Boa tarde, sejam bem-vindos. Terminado o tempo da nossa encarnação, devemos voltar para o mundo espiritual. Então, todo mundo que desencarna, que perde o corpo físico, tem que voltar lá para cima, acertar lá em cima. A dívida está lá também, não é só aqui não. O corpo começa a enfraquecer e os laços que prendem o espírito ao corpo desatam, quer dizer, soltam. Nosso anjo da guarda e todos os espíritos que nos estimam vêm receber-nos e ajudar-nos a libertar do nosso corpo material. Portanto, conforme, não sei se já ouviram falar, no ato da nossa morte, nós temos uma legião de espíritos junto com nós. Vem um familiar, geralmente é um familiar. Né? Vem mãe, vem pai, vem vô, vem avó buscar. Porque nós não sabemos voltar para lá. O caminho nós conhecemos, mas não sabemos, não tem como voltar para lá. Então eles vêm nos buscar, que é o que fala a lição. Então quando vai morrer, depois que o corpo
os espíritos vêm tudo para ajudar ele a voltar lá para cima. Ensinar ele como fazer leitinho. E ele já vem de lá para cá. Mas Deus é tão bondoso que ele nos dá a lei do esquecimento. Tudo, nós temos uma lei do esquecimento. Tudo que não serve, que vai nos atrapalhar, ele joga para a lei do esquecimento. Aqui. Depois de ter que pagar. Então, dívida ninguém tem. Porque todo mundo tem que pagar o que deve. Se a nossa vida foi má, fomos mal, ficaremos presos às regiões do espaço próximos à Terra. Então, quem faz as traquinagens, quem faz a sua dívida, quando morre, não vai direto para cima, não. Nós temos um lugarzinho aqui em cima, que é muito bom para lá, viu? Primeiro passa aí, faz o estágio aí, cumpre o que tem que cumprir aí, para depois chegar lá em cima. Então todo mundo fala, não, morreu, vai para o céu. Vai para o céu. Com certeza. Dá uma passadinha no umbral, né? Se a nossa vida foi má, ficaremos presos às regiões do espaço próximo à Terra, onde o remorso, a consciência, nos fará sofrer, até que o Pai nos perdoe. Então, se a dívida for muito grande, vai demorar para ele perdoar, né? O Senhor ele esquece de nós aí. Se a nossa vida foi boa, partiremos com os nossos amigos para as regiões da luz e da felicidade. Enquanto isso, aqui na Terra, sepultam o nosso corpo material, porque quem morre é o corpo. Então, depois tu faz a festa, aí todo mundo pega o corpo e leva lá para o cemitério, né? E foi lá que vai apodrecer também. Ninguém escapa das consequências da morte. Não há motivo para choros, nem para lutos, nem para desesperos ou tristeza. Porque assim, eles querem nos dizer que não é porque morreu que vai ficar desesperado, se matando, querendo fazer igual. Não, agora que a tua vez vai chegar. Fica tranquilo. Todos nós desencarnamos. Quer dizer, encarnar, quando falamos vamos encarnar ou reencarnar, reencarnar é porque já houve outras atrás. Encarnar seria a primeira vez. Encarnar é porque nós precisamos desse corpo, o corpo físico. Por isso que fala, encarnar é estar na carne. Eu estou num corpo de carne. Nós estamos num corpo de carne. E quando desencarnamos, desencarnar é perder. Quando morreu, o espírito separa do corpo. Ele vai fazer a parte dele e o corpo vai para o cemitério. Vai ser cuidado lá. Todos nós desencarnaremos e depois de desencarnados, ficaremos reunidos no mundo espiritual. Quer dizer, depois de morre, então nós vamos para o mundo espiritual. E lá nos reunimos outra vez. Nos encontraremos lá em cima. Nós vamos nos encontrar lá. Então tudo que fizemos aqui, depois quando chega lá em cima, vamos dar risada naquilo que fizemos de errado, né? Porque então, essa é a minha lição de hoje. Eu sou rapidinho. Voltando ao último parágrafo. Não há motivos para choro, nem para lutos. Eles acham que não precisa de luto, né? Porque todo mundo vai morrer de luto. Mas faz parte da sociedade, faz parte do povo e do ser humano, que tem dó que o outro morre, chora, faz tudo aquilo lá. Mas é normal, não é crítica que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós, quando morremos, passamos a ser um espírito. Então, não tem motivo. Desencarnados, ficaremos reunidos no mundo espiritual. Quer dizer, depois passa por aqui, volta para o plano espiritual, e lá vamos nos encontrar com aqueles que já foram antes de nós. Segundo teoria, eu não me lembro. Lá de cima eu não me lembro, não.
encontraremos nossos pais, não são todos, tá? É permissão divina, depende muito do que fazemos aqui. Tem gente que pisa no pai, bate na mãe, faz tudo. Ele vai ver a mãe dele? Vai. Mas depois que ele sofreu bastante, depois que ele sentir dor, sentir tudo, olha mãezinha, vem me buscar, vem. Você não fez aquilo para ela, lembra? Quando você puxou a orelha dela? Agora você vai ficar aqui até você aprender. Quando você aprender, você vai ver tua mãe. Então, segundo, nós veremos os nossos familiares, pai, mãe, de acordo com o merecimento e necessidade de cada um. Deu para tirar a dúvida, Felipe? Pois não. Eu tenho uma dúvida. Dizem que depois que a gente vai para o outro plano, que nosso parente já não é nosso parente, ele já é uma... Justo? Não, lá em cima também se vai encontrar. Só que não é que morre aqui, chegou lá, não, eu já vou. Não, não é assim tão fácil. Passa por essa fase. Mas antes de tudo, você tem que ver o que você fez aqui e daqui para lá, faz as coisas lá, você também vai. Lá em cima também fazemos as traquinagens. Não é só que não. Não é que está espírito lá em cima que não faz as coisas erradas. Porque o erro nosso é uma forma que Deus nos deu para podermos depois receber alguma coisa, alguma advertência, tapa no rosto, não. Alguma advertência moral para voltarmos depois um dia para a Terra. Nós somos reencarnantes. Se morre aqui, vai para lá. De lá depois faz o estágio lá, tem que reencarnar. Volta para o mundo. Não é sempre o mesmo lugar. Por isso que ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. De acordo com a evolução, de acordo com a nossa, consegue ir pedindo perdão das faltas, nós vamos subindo. Até um dia chegarmos próximo a Deus. Podemos até, segundo aqui uma lição, pode até ver Deus. Eu não sei se dá para ver Deus, porque ele é um espírito. E eu também sou espírito. Mas está muita evolução. Para poder ver Deus, precisa pagar todas as suas dívidas. Eu não consigo pagar nem daqui. O que eu vou fazer quando chegar lá? Sofrer para parar de lá. Uma boa tarde a todos, desculpa a brincadeira, mas a lição vale muito, porque nós, infelizmente, todo mundo desespera, porque perdeu o pai perdeu o filho, né? É normal, não estou dizendo que é errado, não. É normal passar por essa dificuldade, chorar. Mas isso que eu estou dizendo, você está mostrando que você tem dívida, que você fez dívida. Então você está ressarcindo ela aqui. Depois você vai para lá ressarcir. Uma boa tarde, muito obrigado. Mila, só tentando explicar de uma outra maneira diferente sobre esse lá, a pergunta que você fez. Vamos dizer, você desencarnou agora, sua avó já desencarnou um certo tempo. Então lá do outro lado, ela vai te recepcionar, tá? Vai te dar uma assistência, porque ela está lá mais tempo. Isso depende do grau de evolução dela também, claro. Mas vamos dizer que vocês têm o mesmo grau de evolução, lá ela vai te recepcionar, vai te dar assistência, tudo. Só que ela vai reencarnar e você também vai reencarnar. Então, nessa encarnação, vocês podem ter sido parentes. Numa outra encarnação, obrigatoriamente, vocês não teriam que ser parentes. Entendeu? Vocês podem ser, por exemplo, amigos. Só que acontece, a afinidade, independente do grau de parentesco, vai sempre existir. Tá? Então, nessa encarnação, ela foi sua avó. Numa outra encarnação, vocês podem ser amigos, ou para continuar sendo parentes, ou pode ser que vocês não se vejam tão cedo assim, entendeu? Vocês estão querendo dizer que o amor, quando a gente passa para lá, já é um amor universal. É um amor universal, isso mesmo. Direta. Isso mesmo. E eu vou amar todo mundo lá. Certo. É isso? Isso, Mas- dependendo do grau evolutivo de cada um, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Vamos dizer, você foi
muito ruim aqui, você vai por outro lado, lá você vai ser santinho. Não é assim que a doutrina espírita vê, tá? Não sei outras religiões, mas a doutrina espírita não vê. De acordo com os nossos acertos ou nossos erros que tivemos aqui, nós vamos lá para o lado. Tá? A gente pode ir para o umbral, pode ir para um plano mais evoluído, mas de acordo com o que nós fizemos aqui, de acordo com as nossas ações. Tá? Agora, por exemplo, vamos dizer que nós fomos bons aqui, a minha avó também foi boa, eu consigo encontrá-la lá no plano espiritual, por enquanto ela vai ser minha avó e eu vou ser neto dela. Mas encarnações, em outras encarnações, pode acontecer situações completamente diferentes. Pode ser que nós sejamos amigos, pode ser que a gente fique algum tempo sem nos ver, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Falou? Ô Mila, eu acrescentando também, de acordo com os laços que a gente criou, a gente permanece unido, sim. Por muitas encarnações a gente volta, for amor sólido, né? Laço sólido, você vai continuar com ele, vai ser um amor universal do outro lado, mas a gente tem os laços que a gente criou nas encarnações, né? É que o grau de parentesco nem sempre vai ser o mesmo, tá? Mas os laços permanecem para sempre, né? O amor é universal, né? O amor é universal. Por exemplo, ela foi minha avó, numa outra encarnação nós podemos ser amigos, mas a afinidade vai continuar sempre existindo. E os dois precisam querer para se encontrar, né? Se um tá fugindo, não tá querendo, não tem afinidade, né? Também tem um outro caso, tá? Se nós infelizmente odiamos a outra pessoa, tá? Mesmo que o outro queira, é difícil encontrar, né? Por isso que às vezes ocorre tantas divergências entre a família, tá? Que o laço corporal é uma coisa e o laço espiritual é outra. Perfeito. Tá? Futuramente a gente pode vir com um tema desse daí, né? É bom esse tema, compreender né? mais. Tá? Mas pode ser que no próximo evangelho eu trago, porque já falei sobre esse assunto uma vez e tem uma história muito interessante. Vamos ver se no próximo evangelho meu eu já trago esse assunto aí. Tá bom? Nada sobre isso lá. Nada. É só para tentar auxiliar na dúvida lá da Mila. Então, vamos agradecendo a oportunidade do Evangelho, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui. E neste momento, vamos então nos envolvendo com a prece de Caritas, a prece da caridade. Vamos então, levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele, a todos esses nossos irmãos de luz, trabalhadores da seara de Deus Todo-Poderoso, que nos dê força, paz e luz, ilumine nossos pensamentos, nos dê força para que possamos vencer a nossa missão aqui viemos. Essa prece de Caritas nos traga paz, harmonia, confiança para vencermos a nossa jornada aqui viemos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a que passa pela aprovação. Dai a luz a que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobe a montanha, nós vós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de julgar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir
a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Então, após essa oração muito bonita, vamos então pedindo aos nossos médios para que possam elevar o pensamento ao alto e que, se for possível, possamos ter alguma mensagem ou escrita ou uma psicofonia. Tá? Vamos então. Caso a gente não tenha, a gente vai ler alguma oração, alguma mensagem que possa nos auxiliar. Então, o que veio para nós, anota em paz. Não caias no desespero, pelo motivo de haveres errado. Asserena-te, revisando as próprias atitudes e obrigações, e retifica-te no caminho a seguir ou no trabalho a fazer. É muito provável que aquele de nossos irmãos que tudo apresente como sendo absolutamente certo na moldura de um ambiente repreensível, esteja acalentando algum erro na retaguarda. E ele diz mais assim: a eletricidade fará luz em teu quarto. Entretanto, somente a prática do amor que Jesus nos ensinou se te fará luz no coração. Maravilhoso, né? A luz da oração, né? A luz da nossa consciência, que a gente precisa cada vez mais nos dirigir, nos apoiar nos ensinamentos do Mestre Jesus, aprendendo cada vez mais, para que a nossa vida, para que a nossa encarnação seja realmente produtiva. É isso que a gente espera, né? Essa cobrança que cada um me faz. O que eu estou fazendo hoje para se melhorar? O que eu posso fazer de melhor para o meu benefício, para o meu espírito resplandecer cada vez mais, né? É amar, como a gente sempre escuta. Amar a si mesmo para poder amar o outro. Tá bom? E assim a gente vai caminhando, como ele falou, na luz, que é o mais importante. Pela manhã, você fazendo uma oração, você já abre uma luz no teu campo magnético, né? E isso que é importante. A luz protege a gente e ela expande por onde nós passamos, em qualquer direção. Tá bom? Ok. Agradecendo então pela oração da tarde, né? E vamos então nesse momento partindo para uma parte muito importante do nosso trabalho, é quando temos a oportunidade de vibrarmos por aquelas pessoas que estão passando pelas suas dificuldades. Vamos então neste momento nos envolvendo com as vibrações da tarde. Então, nesse instante, nós vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Vamos vibrar conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Vibremos também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito carinho e amor. Vibremos também para que todas as casas assistenciais,
ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos nesse momento para o encerramento da primeira parte do nosso trabalho. Depois nós teremos os passes, aquelas pessoas que tomam o primeiro passe e tem as pessoas que tomam o segundo também. Então quando tomar, as pessoas que tomarem o segundo passe, retornem à nossa sala para tomar o segundo passe. Então vamos nesse momento à prece de encerramento. E assim, né, nesse momento tão suave, tranquilo, nós vamos agradecendo ao plano espiritual por essa reunião de amor, de carinho. Nós vamos agradecendo, sobretudo, pela oração que pudemos fazer, pelo evangelho tão construtivo que nós pudemos ouvir para que aprendamos cada vez mais. Vamos agradecendo pelas vibrações que fizemos em benefício daqueles que precisam muito mais do que nós. E agradecemos pela vida, Senhor. Que sejamos devolvidos aos nossos lares, que lá possamos encontrar a paz, a esperança e a fé. E assim nós vamos fazendo a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso e a sabedoria para perceber a diferença. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaríamos que fossem. E confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, e desejamos a vocês uma ótima semana. Se possível, possamos estar de novo na próxima quarta-feira. Então, boa tarde a todos.